Com um esforço para estar evitando a guerra, os aliados acabaram traindo a Tchecoslováquia, entregando-a para Hitler. O Acordo de Munique, que prometia paz, na verdade abriu as portas para a Segunda Guerra Mundial. Vamos explorar juntos como essa decisão moldou um dos capítulos mais sombrios da nossa história, mostrando que às vezes o caminho para a guerra é pavimentado com boas intenções. Estamos em 1938, onde o mundo observava apreensivo os movimentos audaciosos da Alemanha nazista. Foi nesse cenário que o Acordo de Munique foi assinado, em 30 de setembro. Esse pacto, muitas vezes descrito como um dos maiores erros da diplomacia moderna, permitiu que Hitler anexasse a região dos Sudetas sem resistência. Essa região, rica em história e cultura alemã, era uma peça crucial no tabuleiro geopolítico da época. Curiosamente, o governo da Tchecoslováquia, a nação diretamente afetada, nem sequer foi consultado. Isso nos leva a refletir sobre como decisões tomadas por líderes distantes podem mudar o destino de uma nação inteira sem que sua voz seja ouvida. E o que dizer das consequências econômicas e estratégicas dessa anexação? É aí que a história nos ensina a importância de estar atento aos detalhes e de questionar decisões que parecem simples à primeira vista, mas que carregam implicações profundas. Após a euforia da independência conquistada em 1918, a Tchecoslováquia logo se viu enfrentando desafios internos que ameaçavam sua frágil unidade. A diversidade étnica que, em teoria, deveria ser uma força, tornou-se uma fonte de tensões constantes. Entre esses grupos, os alemães dos Sudetos, uma população significativa, se sentiam cada vez mais marginalizados e desconectados do novo governo tchecoslováquio. Esse sentimento de exclusão gerou um clima de insatisfação que Hitler astutamente explorou para expandir sua influência na região. E quando pensamos no impacto econômico dessa região, começamos a perceber o quanto as tensões étnicas podem ser exacerbadas por interesses econômicos e políticos maiores. A região dos Sudetas não era apenas um território com importância cultural, ela era, de fato, o coração econômico da Tchecoslováquia. Detentora de 70% dos recursos de ferro e carvão do país, sua anexação pela Alemanha representou um golpe devastador para a economia tchecoslovaca. Imagine um país perdendo, de uma só vez, a maior parte de suas riquezas naturais e de sua capacidade industrial. Isso não apenas enfraqueceu as defesas do país, tornando-a vulnerável a novas ameaças, mas também desestabilizou a confiança da população e dos aliados internacionais. Essa perda crucial evidencia como, em tempos de crise, o controle sobre recursos naturais podem ser tão decisivo quanto a força militar. A anexação dessa região trouxe uma mudança drástica na paisagem militar da Europa. A região, além de sua riqueza em recursos, possuía fortificações militares estrategicamente posicionadas, consideradas algumas das mais avançadas da época. Com a ocupação nazista, essas fortificações caíram nas mãos de Hitler, proporcionando à Alemanha uma posição defensiva vantajosa e ampliando significativamente sua capacidade bélica. Essa transferência de poder militar não só debilitou a Tchecoslováquia, mas também alterou o equilíbrio de forças da Europa, acelerando o caminho para a guerra. A perda dessas fortificações demonstra como decisões políticas podem ter repercussões militares que vão muito além de suas fronteiras imediatas.
impactando a segurança de todo um continente. À medida que a Alemanha consolidava seu controle sobre essa região das Sudetas, o impacto social sobre a população tcheca tornou-se evidente. Milhares de tchecos foram forçados a deixar suas casas, criando uma crise humanitária que muitas vezes é ofuscada pelos eventos mais amplos da guerra. Deslocados internamente, esses refugiados enfrentaram incertezas econômicas e sociais, e muitos deles nunca retornaram às suas terras natais. A anexação também intensificou a propaganda nazista dentro da região, com um esforço deliberado para reeducar e germanizar a população local, apagando gradualmente a identidade tcheca. O conceito de apaziguamento que guiou as ações de líderes como o primeiro-ministro britânico Chamberlain e seus colegas franceses parecia na época uma estratégia razoável para evitar a guerra. Eles acreditavam que ceder às exigências de Hitler, como no caso da região das Sudetas, seria suficiente para satisfazer suas ambições e garantir a paz na Europa. No entanto, essa abordagem, ao invés de conter a agressão, acabou por encorajar ainda mais as políticas expansionistas da Alemanha nazista. Essa tentativa de apaziguar foi literalmente jogando combustível em um incêndio, na esperança de se apagar sozinho. Esse erro de cálculo mostra o perigo de subestimar as intenções de um adversário e como decisões aparentemente pragmáticas podem, na verdade, pavimentar o caminho para conflitos maiores e mais devastadores. A história nos mostra que esse apaziguamento não impediu o inevitável, apenas o adiou por um tempo. O Acordo de Munique, ao invés de trazer a paz desejada, acabou sendo um breve adiamento do conflito que se desenhava no horizonte. Em março de 1939, menos de um ano após a assinatura do acordo, a Tchecoslováquia já havia perdido mais territórios e sua soberania estava praticamente desintegrada. O que se seguiu foi a queda inevitável em direção à Segunda Guerra Mundial, que começou apenas alguns meses depois. E basicamente a Tchecoslováquia sentiu muito com esses acordos que foi feito entre Hitler e os aliados sem consultar eles e sem mesmo olhar o lado do seu país. Com os aliados tentando a todo custo adiar a guerra, acabou deixando de lado os interesses e também a soberania da Tchecoslováquia. Além disso, a Tchecoslováquia tinha até alguns acordos com a França, porém no final percebemos que não foi cumprido em nenhum momento. As lições da história nos mostram que ignorar os sinais de alerta em nome de uma paz ilusória pode levar consequências ainda mais trágicas. E assim, a Europa foi arrastada para um dos períodos mais sombrios de sua história. A falha do Acordo de Munique também teve repercussões globais, levando outras nações a repensarem sua postura diante da ameaça nazista. O sentimento de traição não ficou restrito à Tchecoslováquia, mas ecoou por toda a Europa e além dela. Países que até então acreditavam ser possível negociar com Hitler começaram a perceber que sua ambição territorial era insaciável. Esse despertar gradual mudou o futuro das alianças militares e políticas que se formariam nos meses seguintes. A estratégia de apaziguamento foi um alerta de que a diplomacia, quando mal aplicada, pode ser uma ferramenta perigosa nas mãos de um agressor determinado. E bom entusiasta, esse foi o nosso vídeo. Quero a sua opinião sobre o que você achou dessa traição dos aliados com a Tchecoslováquia. Você acha que teria uma saída melhor
que eles poderiam ter feito? E bom, quero também pedir o seu apoio, o seu like e a sua inscrição para assim estar apoiando o nosso canal. Agora te desejo uma ótima semana e nos vemos nas próximas aventuras históricas.